Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico muito importante que olha de perto os desafios e as perspectivas para uma educação mais segura, mais preventiva, numa região que enfrenta grandes vulnerabilidades, o Alto Sertão Alagoano. Vamos entender como é que as escolas podem se tornar verdadeiros pilares de resiliência. Bom, o que a gente vai analisar aqui é um projeto de intervenção que serve de base, quase um guia, para essa discussão toda. Nosso objetivo é destrinchar as ideias centrais desse estudo e apresentar tudo de uma forma bem clara e acessível. O título completo do trabalho já dá uma boa ideia da profundidade da abordagem, né? Gestão de riscos e desastres no Alto Sertão Alagoano, desafios e perspectivas para uma educação escolar inclusiva e preventiva. E por trás dessa pesquisa temos a autora Claudiana Ribeiro dos Santos Andrade, que contou com a orientação da professora Ivone Archanjo Massucati Barbosa. A pesquisa foi o trabalho de conclusão do curso de especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres. E tudo isso foi realizado no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. Isso só reforça, o compromisso da instituição em formar profissionais críticos, éticos e prontos para contribuir de forma positiva com a sociedade. Para a gente seguir uma linha de raciocínio, nossa análise vai ter 5 etapas, ok? Primeiro, uma apresentação rápida do estudo, depois a gente mergulha no desafio lá do sertão alagoano. Na sequência, vamos olhar o diagnóstico das barreiras, para então explorar o caminho proposto para a resiliência. E para fechar, as considerações finais desse trabalho. Então vamos lá, direto ao ponto central, a situação-problema no Alto Sertão Alagoano. O estudo parte de um contexto de altíssima vulnerabilidade socioambiental, um lugar onde a educação enfrenta desafios diários e bem urgentes. E essa citação do estudo, ela traz a gente para a realidade, para o dia a dia. Não estamos falando só de estatísticas, mas do impacto concreto na vida das crianças. A falta de água potável significa que a merenda, a higiene mais básica, o mínimo de conforto, tudo isso fica comprometido. E claro, isso afeta a saúde, a capacidade de aprender e, no fim das contas, o futuro desses alunos. A pesquisa mostra um ciclo bem perigoso de vulnerabilidades. A insegurança hídrica, por causa das secas, piora com uma infraestrutura escolar que já é precária. E o que liga tudo isso? A ausência de políticas e de planos de prevenção. Ou seja, a escola não está preparada para lidar com um problema que é recorrente, deixando a comunidade inteira exposta. Ok, mas por que essas vulnerabilidades continuam lá? O estudo avança para um diagnóstico, tentando entender as lacunas, as barreiras que impedem as escolas de estarem mais preparadas. Antes de apontar as falhas, a gente precisa entender a solução proposta, que é a educação para a redução do risco de desastres. Não é só um plano de evacuação, tá? É uma nova forma de pensar. É sobre ensinar as crianças e a comunidade a entenderem os riscos ao redor, como uma seca, por exemplo, e agirem antes que o desastre aconteça. É transformar o medo em preparação, é criar uma cultura de prevenção. Com essa ideia em mente, a pesquisa faz a pergunta-chave. Se essa abordagem preventiva é tão crucial, por que ela não está sendo implementada de fato nas escolas do Alto Sertão Alagoano? O que é que está impedindo? E as respostas encontradas no estudo pintam um quadro muito claro. Pensa só, os professores não são capacitados para ensinar sobre prevenção. O tema não faz parte do planejamento da escola e a comunidade, que deveria ser a primeira a se envolver, fica de fora. O resultado? Ações isoladas, que só acontecem depois da emergência. É como viver apagando o incêndio em vez de evitar que ele comece. É um sistema totalmente reativo e não preventivo. Certo. Identificado o problema e suas causas, o trabalho não para por aí não. Ele propõe um caminho, um plano de intervenção bem concreto para construir essa resiliência que tanto se fala. Esse plano é praticamente um mapa para a resiliência. Olha a lógica. Tudo começa ali, no chão da escola, identificando os riscos daquela comunidade. A partir daí, se criam materiais educativos que conversem com a realidade local. O passo seguinte é fundamental: capacitar os professores e trazer a comunidade para dentro. Só então, com todo mundo na mesma página, partimos para simulações, treinamentos práticos. E o mais importante, o ciclo não acaba. A avaliação contínua garante que o plano se adapte e melhore sempre. E para transformar o plano em realidade, o projeto detalha ações bem práticas. De um lado, ferramentas de conhecimento como cartilhas, oficinas, formação contínua para os professores. Do outro, mobilização, grupos de discussão para engajar a comunidade e a busca por parcerias para fortalecer essa rede de apoio. Há uma abordagem que ataca o problema por todos os lados. No fim das contas, o ponto central é esse. O objetivo de todas essas ações é ir além dos muros da escola. É formar uma comunidade inteira mais consciente dos riscos que enfrenta e, mais importante ainda, mais preparada para lidar com eles.
E o que se espera com isso é um futuro mais seguro e uma redução real efetiva dos impactos de desastres na região. E assim a gente chega às considerações finais do trabalho, que basicamente sintetizam a mensagem principal e reforçam o enorme potencial transformador que a educação tem nesse contexto. As considerações finais do trabalho reforçam o mérito e a urgência dessa pesquisa. Ao jogar luz sobre um problema tão relevante, o estudo não só faz um diagnóstico, mas aponta caminhos concretos para a mudança, o que é essencial para a região. Se tem uma ideia que a gente precisa levar daqui, é esta. A escola não é só um lugar para o ensino formal. Ela pode e deve ser um núcleo de proteção, de conscientização e de transformação social, principalmente em comunidades vulneráveis. Estudos como este têm um poder imenso de transformar realidades, mas só se chegarem às pessoas certas. Se esta análise foi útil, ajude a espalhar essa mensagem. Siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe. Assim, a gente ajuda a construir um futuro mais resiliente para todos. É importante ressaltar que este conteúdo é uma síntese produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e é totalmente baseado no projeto de intervenção acadêmico que a gente acabou de apresentar. Muito obrigado e até a próxima.